Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao AceleraCast. Hoje no episódio 40, já fazem 40 semanas que nós aparecemos aí para você nas suas redes sociais seguidamente, muito bom. E hoje nós estamos aqui com o Jacob Gomes, mas antes de apresentá-lo eu vou pedir para que vocês, se gostarem aqui, acionem o sininho, compartilhem com seus amigos, dê seu like, compartilhem esse conteúdo, que é a nossa ideia que faz fazer você e seu time todo vender mais e melhor. Então, estamos aqui com a presença ilustre aqui do Jacob Gomes. Ele é diretor da empresa Grupo 2SV, especialista em empresas de e-commerce. Vamos falar bastante de e-commerce, até de umas maluquices aqui que ele comentou em que os profissionais de vendas precisam ficar muito atentos, né? Omnichannel e assim vai. Além disso, é professor na ComSchool, também professor na Unimagalu e é membro fundador da Abicom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Seja muito bem-vindo, Jacob Gomes. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, time. Obrigado, equipe aí. É um prazer enorme ter recebido o convite de todos vocês e vamos para esse bate-papo aí de e-commerce em nosso cenário brasileiro. Muito bom, muito bom. Tá chegando a Black Friday. Vamos falar que tem uma brincadeira, né? Black Fraud. Vamos falar disso já, ainda não, mas já a gente fala lá. Agora, o Jacob tem uma história curiosa, né? Porque você já foi do Exército, né, Jacob? Você é contador, especialista em TI, já trabalhou em hospital. Conta um pouquinho dessa trajetória aí até chegar no seu momento presente aqui. Show de bola, Marcelo. Olha só, eu começo a trabalhar num hospital com 14 para 15 anos, entrou na época como office boy, o famoso contínuo lá, e depois passa-se os anos, fico fixo na contabilidade, me apaixono pela contabilidade, passa-se os anos ainda, entro no Exército, me alisto, como normalmente todas as pessoas, e vou servir no Exército, na época no Exército administrativo. Nesse exército administrativo, trabalho na contabilidade, fico lá 8 meses e 23 dias, contado, porque eu saio de lá na primeira baixa, eu tinha lá um curso de cabo, e aí tive a preferência de fazer a minha saída, que eu era louco para sair de lá. Saí de lá, voltei para o hospital onde eu trabalhava, na área da contabilidade, logo depois eu comecei a trabalhar em outros locais, fui em grandes corporações de empresas, me formei também em contábeis, e depois me associei a um escritório, fiquei longos anos com esse escritório, lá na cidade de Barueri, São Paulo. E nesse escritório fiquei bons longos anos. Ao final de alguns anos, de 2014 para 2015, nós nos separamos da sociedade. A sociedade às vezes tem um fim, a minha teve. E aí termina uma sociedade com um amigo, não é? E depois começa uma nova sociedade, já que era com a minha própria esposa. E aí nós começamos a GlobalNet Contabilidade. Global, um nome global, Net, que era uma contabilidade específica para as empresas do e-commerce. Nesse inteirinho de tempo eu já fiz tecnologia da informação. Fico especialista na área de tecnologia também. E aí eu e minha esposa começam em home office, e aí depois a gente começou a tocar, e hoje nós estamos com uma empresa, mudou de nome, GlobalNet, passando a ser Grupo 2SV, porque é um grupo, um full de negócio que a gente vem pensando, trabalhando voltado especificamente na área do e-commerce, para pequenas empresas e médias. Costumo dizer, grande Marcelo, que não são microempresário, é empresário do pequeno negócio, é empresário de uma microempresa, e não um microempresário. Porque empresário, seja administrar R$1, ou seja administrar um milhão, é empresário. Então é empresário do micronegócio ou empresário do pequeno negócio. É esse que o escritório Grupo 2SV atende. Bom, uma super observação legal, né? Porque a gente coloca a denominação do micro antes. Então quer dizer que ele é um empresário menor que o outro, né? Sim. Mas na verdade não é. Só que ele gerencia o negócio que é menor, né? Corretamente. Então empresário da microempresa, é isso? Corretamente. É isso que eu costumo sempre falar para já Excelente. Começar a falar que você não é um microempresário. É justamente um empresário do pequeno negócio ou um empresário da microempresa. As palavras têm poder aí. Quando você muda só a ordem já muda bastante, muda, né? Na cabeça deles também. Sim, Pensa, claro. já começa a pensar em gestão diferente. Claro. Porque o cara traz o meu microempresário, pô, eu sou menor. Quando é que eu vou ser grande empresário, né? Eu vi um texto uma vez que uma mulher chegou para uma pessoa e falou assim, pô, eu queria montar um negócio, mas não sei o que, etc e tal. Aí o cara falou, por que você não vende picolé? Aí a pessoa, pô, mas vou vender picolé, né? O negócio você tem que colocar ali um isopor e sair vendendo, fazendo... E aí o cara falou assim, cara, mas você acha que a Kibon começou vendendo quantos picolés, né? Um dia vendeu 1, no outro vendeu 2. Então, para ser um grande empresário, precisa ser um empresário de um micro, pequeno negócio e depois vai crescendo. Nessa mesma história tem da Wizard, se não me falha a memória. Justamente quando ele pensou em criar os cursos de inglês, ele teve o contato com uma pessoa, ele conseguiu vender o curso para uma pessoa. Se não me engano, no dia seguinte, ele vende o segundo. Ele tinha subido o dobro de vendas já em um curto espaço de tempo. Depois de 2 já foi para 4. E sempre pensando justamente na subida. Nossa taxa de crescimento, quando a gente fala de plano de negócio, tem a taxa de crescimento. Sim. As pessoas às vezes ficam olhando para números, mas pensa em percentuais.
a visão muda bastante. Sim. Porque de 1 vai para 2 e subiu só uma pessoa. Não, subiu 100%. É. Essa dá um valor, um peso muito grande. E é a questão de que você vai exponencialmente assim, né? De 1 você vai para 2, de 2 você vai para 4, 4 para 8, e aí tem que valorizar as pequenas conquistas, né? O Felipe Chaya sempre traz isso aqui pra gente. E, ô Jacob, me conta uma coisa. Antes de falar aqui de e-commerce e vendas, né? Você é do mundo da contabilidade. O que você entende, assim como todas as profissões, tem passado muito por uma transformação? E a contabilidade, quer dizer, automatizou muita coisa. Com a pandemia, penso que também deve ter dado um bom upgrade aí nos processos, né? Me lembro que você tinha que ir na junta comercial, carimbar e etc e tal. Me conta um pouquinho da sua profissão hoje, como é que você enxerga ela no futuro aí? É muito interessante essa sua pergunta. Eu dou aula também na área de contabilidade, inclusive para colégios técnicos, etc. E vem uma grande dor nessa questão aí quando vem as novas pessoas entrando no mundo de contábeis. Fala, puxa, professor, será que a contabilidade vai ter no futuro? Porque tudo está ficando tecnológico, tudo está fazendo pelo computador. E eu costumo sempre falar, começando a te responder já o seguinte: o saber, ele é infinito. A contabilidade é um saber, é uma ciência, e por conta disso, não importa se está gerando a tecnologia, nos ajudando, a contabilidade nunca vai acabar, por mais que estejamos hoje apertando botões. Mas nessa época onde eu entrei na contabilidade, que era na época de 95, 96, mais ou menos um ano, né? 95, 96, e hoje, 2022, ela evoluiu muito, né? Nós pensamos no passado, o escritório de contabilidade tinha várias pessoas. Hoje em dia, poucas pessoas tocam. Até para uma abertura de empresa, quando fala de junta comercial, tinha que ir lá. Hoje nós temos certificado digital e já faz tudo eletronicamente, em junta comercial de São Paulo, por exemplo. Então, ela evoluiu, sim, muito, mas tem sempre uma questão. Nós, profissionais da área de contabilidade, nunca deixaremos de ser essenciais para todo e qualquer negócio. Até porque para que os sistemas possam fazer alguma coisa, nós temos que parametrizar, e o parametrizar está no saber. E o saber está com você que está estudando contabilidade, né, que esteja interessado aí em fazer o curso de contabilidade. Só para fechar essa pergunta, ainda sobre a contabilidade do futuro, por exemplo, um médico, né, que hoje também se pensar na área da saúde, na área também se evoluiu bastante, né? Hoje a gente faz um exame e quando recebe o exame vem aquela tabelinha. E dentro daquela tabelinha a gente consegue falar, puxa, se eu tô bem ou não tô bem, olhando a tabelinha. E aí e mesmo assim, depois a gente tem que ir até o médico e mostrar o exame que a gente já tem uma pequena leitura, ou entrou no Google, poxa, essa tabelinha aqui, Dr. Google, o que ela diz essa tabelinha? Essa tabelinha diz que você está bem. Aí você vai até o médico constata que você está bem. A contabilidade é a mesma coisa. Então, por mais que a gente consiga fazer muitas coisas pelo YouTube ou qualquer outro canal, e assim ainda conseguir enxergar alguma coisa, precisa sempre desse profissional para validar a sua informação. Porque a visão do impacto daquela informação está sempre no saber do profissional. Legal, a gente faz esse paralelo muito com vendas também, né? Porque o pessoal fala, tem um e-commerce, a gente vai falar aqui bastante disso, né? Tem um e-commerce, mas e o vendedor? Será que o cara vai ser disruptado, vamos dizer assim, né? E a gente sempre costuma dizer que pra gente boa tem sempre espaço, né? Porque existem os arranjos fiscais todos e toda uma questão de inteligência contábil mesmo, né? Não é só aquela parte do cara crachá, né? De ter que ir lá no cartório, carimbar, etc. Isso cada vez está ficando mais para trás, né? Isso está. O cara crachá, eu também uso muito essa expressão. Esse está cada vez ficando aí para um passado talvez bem distante. A gente está conseguindo fazer muitas coisas eletronicamente. E ainda mas quando se esbarra em alguma instabilidade do sistema, que nesses dias atrás aí, Receita Federal Conjunto Comercial do Estado de São Paulo estava instável em alguns eventos. Aí a gente precisa do cara crachá ainda. E faz parte, ainda tem um trabalho burocrático. Ainda já acaba. Já acaba. Legal. E falando um pouco aqui de e-commerce, né? Eu queria puxar um caminho do Omnichannel. A gente fala muito a questão do vendedor, ele tem que ser, né, quando você fala assim, como é que vai ser o vendedor no futuro, né? Eu não consigo imaginar um profissional de vendas que não conheça bastante sobre o Omnichannel. Porque isso sim impacta diretamente ele, embora ele não deixe de ter atuação, né? A gente estava comentando, e depois vou pedir para que você comente um pouquinho. Se o fato de eu ter um e-commerce não quer dizer que eu não tenho mais que atender o cliente, né? Então a jornada de compra do cara ela não é exclusivamente digital. Ou seja, legal, o cara vai passar o cartão de crédito aqui e compra. Tem bastante interação e cada vez tem mais, né? Porque o cliente quer ter uma customização na peça, quer saber um detalhe que eventualmente não estava exposto no site e assim por diante. Ou não chegou a peça, teve eventualmente algum tipo de... Então, assim, o atendimento ao cliente tem cada vez mais que estar presente.
Então, eu entendo que os vendedores precisam saber do que significa Omnichannel, que cada vez está mais complexo, porque são vários aplicativos, aparelhos, devices, quer dizer, você pode ir por vários caminhos. Mas você estava contando a história de uma situação em que a gente costuma pensar Omnichannel assim, eu liguei para a empresa A, e aí eu vou falar com ela pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo telefone. Mas agora esse Omnichannel já virou multi-Omnichannel, né? Pode ser que eu ligue para a empresa A e caia na empresa B. Conta um pouquinho desse case que estavam discutindo como uma possibilidade de futuro, mas que já é presente, né? Show de bola esse tema aí, Marcelo. Quando a gente entra em Omnichannel, é sempre importante, as pessoas ainda têm muito pavor de falar, as pessoas quando eu falo, talvez, tá, não generalizando, mas quando nós falamos com os pequenos empresários e que tem poucas condições financeiras, fala de Omnichannel, ainda pensa até que é um mundo muito distante, não é? As pessoas ainda pensam muito, fala e-commerce. O e-commerce é um braço, não é? Um canal dentro do mundo do Omnichannel. O Omnichannel está presente nas nossas vidas mais do que nunca. Porque quando a gente olha para o cliente, o cliente já é o Omnichannel. Ele compra, ele chega até para nós através de multicanais. Então, o cliente chega até nós através de multicanais, só que chega aqui é só uma base para fazer a venda. Então, o cliente hoje já é o Omnichannel. A gente tem que começar a perceber isso. E agora vamos fazer nós também as nossas vendas através de multicanais, que é o Omnichannel. E aí tem esse caso aí que eu venho contando para o time aqui da aceleração, né? Hoje, justamente, que eu já participei de várias mesas de reuniões aí sobre o Omnichannel com empresas gigantes. E olha só que interessante, gente, esse caso que eu vou contar e que se bate na mesa. E nesse dia, não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiquei de cabelo branco. Então eu, contador, outros profissionais da área de conservadorismo, advogados, ficamos de cabelos brancos quando um time de pessoas de inovações, não é? Começam a falar sobre um futuro que eles querem presente para fazer conversão de vendas. Então, uma pessoa que deseja comprar um vestuário. Ele deseja comprar um vestuário, está no local de trabalho dele, e precisa desse vestuário para dar de presente agora, à noite. Puxa, lembrou, tem um aniversário, preciso levar o presente, e estou trabalhando até tarde. Quando eu sair daqui, não consigo ir procurar uma peça para poder dar de presente para alguém especial. O que ele vai fazer? Ele pode entrar na internet agora e já localizar lá um presente que ele acha agradável, e na hora que ele vai comprar, aqui no estado de São Paulo, alguns outros estados ainda tem a questão de entrega com hora marcada, mas a verdade, a hora marcada é manhã, tarde e noite. E aí essa pessoa decide, puxa, eu vou desejar tarde, noite, né? Porque eu estou no meu serviço. Ou então é entregar no meu serviço mesmo. Mas entregar no meu serviço mesmo, esse vestuário eles não conseguem entregar no meu local de trabalho naquele período de tempo que eu estou desejando. Sim. Mas ali mesmo, eu vou colocar naquele período de tempo, vai aparecer dentro do ambiente onde eu estou fazendo a compra, vai me aparecer, olha, nesse horário de hora marcada, esse período de tempo, eu consigo te entregar em tal loja. E essa loja, de alguma forma, eu coloquei já a informação qual é o meu trajeto. Quando eu falo que é para presente, e vem uma pergunta. Nessa pergunta já começa a ter interação. Pode ter existido um WhatsApp, pode ter existido um canal de Instagram, né? Já pode houve uma interação ali. Então é muito importante. Nós aí do e-commerce, que vendemos pelos meios digitais, se alertar muito sobre esses canais de comunicação com o cliente, porque ainda que estamos no mercado digital, que tem uma pessoa lá para apertar o botãozinho comprar, existe aí a questão de humanização. E aí, né, nessa interação, a pessoa do outro lado sabe qual é o meu trajeto, onde eu vou sair do meu escritório e vou até a festa de aniversário. Tem esse trajeto. E aí eles falam, olha, eu consigo entregar esse produto nesse horário, nesse horário marcado, no período de tempo, numa tal loja. Uma loja que não se conecta com a sua. Então, vamos falar, vestuário é o que eu quero dar de presente. E a loja que eles me conectam para entregar o meu produto no horário marcado é uma loja de brinquedos. Puxa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são empresas diferentes, empresas que não fazem parte do mesmo grupo, não tem nada a ver. Só que interessante que o que eles estão pensando nesse momento que eles me dão essa opção. Dentro da inteligência, do BI, o sistema já entendeu quem sou eu. Então ele sabe, através das minhas redes sociais, o que eu ando olhando, o que eu deixo de fazer. Falando, né? Falando também, não é? Já ouve também, e isso é muito interessante quando as pessoas falam, pô, já falei uma palavra, na hora que entra lá nas redes sociais, começa a aparecer promoções ou ofertas do que você estava falando. Então na hora que essa loja que eu estou comprando vestuário me dá uma opção de uma loja de brinquedos, essa não foi à toa, não é porque estava no trajeto. Ele só me deu uma loja de brinquedos porque ele sabe que eu tenho uma criança, por exemplo, e que estava olhando um brinquedinho lá de fazer conexões de cores. Me jogou essa loja, e beleza, eu vou lá justamente pensar, não, dá pra passar aí no horário de saída do meu serviço, passo nessa loja de brinquedos dentro de um determinado shopping e pego meu presente e levo pra minha pessoa especial. Chega ao final do dia, saio do meu escritório, passo nessa loja.
dessa loja está dentro de um shopping. Então, para chegar o meu vestuário na loja, no shopping, já passou pela doca do shopping. Então, o shopping já está começando a ter tráfego também. Olha só a conversão de vendas. Quando eu entro na loja, a loja já está sabendo quem são as pessoas que vão lá só retirar produtos de outras empresas, que eles não se conectam. A loja de brinquedos não está ganhando comissão sobre aquela venda, não está ganhando nada. O que ela ganha é o cliente, o fluxo dentro da loja dela e um cliente que tem o perfil de comprar um presente, algo dela, que é o meu caso. Eu tenho uma criança e eu quero fazer conexões tô olhando brinquedos de conexões de cores. Quando a gente entra na loja, puxa, quero retirar meu presente e tal. Um vestuário. Vem comigo. Nesse vem comigo, gente, eles vão me levar exatamente pelo corredor onde tem brinquedos de conexão de cores. Eu já olho aqueles... Sou impactado por isso. De alguma forma, já vai gerando gatilho comigo. Puxa o presentinho aqui, puxa aquele presentinho exatamente que eu olhei e que eu fiquei interessado. Chego lá tá sempre no fundo, isso é fato, vai estar lá no fundo. Eu vou pegar meu presente e na hora que eu pegar meu presente eu vou ser abordado. O vendedor vai falar, puxa, você quer comprar alguma coisa na loja? Eu vou falar, não, como sempre, todo mundo vai falar, não, tô com pressa. Puxa, mas você não quer um brinquedinho de conexão? Porque ele vai ter palavras-chave que já vai gerar o gatilho comigo. Na hora que ele falar isso, provavelmente eu vou comprar um presentinho de conexão, de cores para minha criança. E onde, por exemplo, eu paguei R$100 uma camiseta. E esse brinquedinho de cores seja R$50. Na minha cabeça não foi R$150. Na minha cabeça R$100 já foi há muito tempo, que eu paguei pela manhã, e agora eu tô pagando mais 50. Ou seja, no final do dia, o meu caixa pessoal foi R$150. Mas na minha cabeça foi 100 mais 50. E o shopping está ganhando aqui o tráfego de pessoas, que dali eu posso parar para uma alimentação qualquer, etc. Mas também existe uma questão aí que os shoppings estão querendo ver sobre comissões de DOC, esse tipo de coisa. Existem muitas discussões nesse sentido. A legislação ainda não permite fiscalmente falar de uma empresa de vestuário, entregar produto para um consumidor final numa loja de brinquedos, por exemplo, que não tem conexão nenhuma entre elas. Então já existem projetos de leis que estão querendo quebrar os entraves fiscal, não é? De legislações, para que gere a conversão de vendas. A gente está falando de conversão de vendas numa loja qualquer de brinquedos e ainda num shopping também, gerando um tráfego violento lá dentro dele. Isso é o Minichannel. E a gente se sente refém, né, gente? Porque a loja que eu estou sendo direcionado é uma loja que sabe exatamente quem sou eu. Então, também foi discutido, Marcelo, sobre isso. Puxa, mas até que ponto a loja de brinquedos pode saber tudo sobre você? Quando a gente foi lá nas redes sociais e deu permissão de compartilhar nossos dados. Sim. É muita coisa junto, né? Então a gente falou do Omnichannel, né? Eu costumo brincar que, para quem acha que é uma coisa complexa, quantas vezes você já não estava conversando com a pessoa no Instagram e foi mandar um WhatsApp para ela para enviar outra coisa? Isso já é Omnichannel, né? Você conversando às vezes com a sua esposa, com seus amigos, você faz uma interação ali no Instagram e daqui a pouco você está no WhatsApp falando com o mesmo amigo. Muda o canal, mantém as pessoas, né? Então essa questão do Omnichannel é muito legal, a gente tem visto isso na questão do comércio, ainda mais quando traqueia os dados aí, a sofisticação fica muito mais complexa. E aí uma outra palavrinha que entra, que eu me lembrei aqui, é a história do phygital, né? Que é metade digital, metade físico, né? Então você fez uma compra no e-commerce, foi jogado para retirar o produto numa loja física, e lá na loja física ele pegou um conteúdo do digital, sua história de compra, de navegação, e tentou te colocar ou vendeu um novo produto, né? Então... Show. Isso está acontecendo bastante, né? E de certa forma, não nessa empresas diferentes, mas já existem lojas aí que fazem justamente isso também, de lojas que... Eu, por exemplo, já tive um cliente lá no escritório, o escritório hoje é voltado para e-commerce. Então eu recebo ideias de startups sensacionais. Uma dessas lojas, uma vez que foi conversado e foi aberto, ele construiu quiosques dentro de shoppings, lojinhas pequenininhas dentro de shoppings, e para vender calçados. Então, calçados que ele mesmo produzia, tipo, uns tênis mais abertos e tal, abertinho. Só que não vendia lá dentro da loja, ali no quiosque, não era nada vendido, tudo era pela internet. Então a pessoa chega ali, experimenta o calçado, só que aquele calçado não vai levar, porque aquele calçado é só mostruário. E ali mesmo ele já entra ou no laptop do quiosque, ou no seu próprio tablet, ou no seu celular, enfim. Você faz a compra para chegar ao produto. Só que você experimentou o produto ali na hora, no quiosque, dentro do shopping. Mas o shopping você não levou o calçado. Sim. Interessante também essa ideia, né? Cada vez mais uma tendência a ter as lojas conceito, né? Você experimenta na loja e compra via digital, né? Isso. E isso tem muito a ver também com a questão tributária, né? Porque ainda é o tributo digital, tanto que tem várias cidades, né? Extrema, em Minas Gerais, eu acho, né? Tem várias cidades que têm uma tributação diferente, né? É isso. Você entende que... então, olha só, o raciocínio eu tenho uma empresa que faz uma venda digital, né? Como é isso? O cara tem um quiosque, eu não vendo no quiosque. Será que é por uma condição logística ou por um incentivo tributário?
Eu acho que dá até dá a intenção dos dois aí, né? Porque é justamente logística, porque ali a peça vai ficar fixa, pelo menos pela coleção. Não precisa ficar movimentando toda hora carregando as caixas vendidas. E depois, na questão fiscal, abre numa cidade extrema, etc., que tá ao lado de São Paulo, né? Sim. E ainda tem benefícios fiscais para vendas para todo o Brasil e etc. Só, hoje, depois entrou essa questão do DeFi, do e-commerce, atrapalhou um pouquinho essa nossa linguagem. Já tá rodando. Aí. Tá rodando, né? Tem uma questão aí O que é DeFi do e-commerce? Conta aí pra galera. Isso, show. DeFi do e-commerce. Isso daí é um tema legal. Né? Isso daí é um negócio que aprofunda bastante, grande discussão. DeFi do e-commerce é justamente diferencial de alíquota. Então, DeFi são duas palavras juntas. DeFi do e-commerce e está sendo aplicado para vendas fora do estado, para não contribuinte, consumidor final. Então, para a gente arredondar, não ficar falando tecnicamente, vamos falar venda para as pessoas físicas, que é a nossa grande linguagem, varejo, vender para pessoas físicas, que são os consumidores finais. Então, todas as vezes que nós vendemos para consumidores finais, pessoas físicas agora, fora do nosso estado, a gente vai ter que recolher uma diferencial de alíquota de ICMS. Então, o ICMS da origem com o ICMS do destino. Só que tem uma pegada aqui, Marcelo. Consulte seu contador, hein? Bastante, porque tem uma pegada aqui. Tem uma pegada aqui que agora está evoluindo. Os estados estão ficando sabidinhos. Você sabia que os estados ficam sabidinhos ao longo do tempo? Né? Principalmente para diminuir o imposto, né? Isso, são sabidinhos ao extremo, né? Para diminuir o imposto do nosso bolso, né? E aumentar a caixa deles. Já a gente volta. Que me parece que, não sei se é o imposto que vai em cima da luz, que ele é calculado de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Não tem um negócio desse? Vai entrando várias questões desse sentido aí. Às vezes entra até ditados, né? Populares também. Me corrija se eu estiver errado, né? 18% Me lembra aí. É assim, ó, se você tem um imposto que custa R$100, o cara cobra 18% em cima, fica 118. Mas 18% de 118 não é 18%, né? Não, jamais. Então os caras fazem a conta, acho que é o contrário, é de cima para baixo, eu não me lembro. Isso. Mas tá nessas espertezas do Estado aí. Tá nessas espertezas do Estado aí. É nessa esperteza do Estado aí que você comentou. Gente, atenção aí que o Marcelo falou, que isso daí cai até em precificação. Ao longo da nossa conversa, a gente pode até bater uma bola aí, que muita gente erra justamente nisso. Em pegar um preço e jogar 18% em cima e achar depois desconta 18%, aí acho que volta. Isso, acho que volta e já era. Ali ele se perdeu. Mas existe uma questão aqui que nessa pegada aí que você tá comentando, que o Estado ficou sabidinho, ele tá falando agora de base dupla. Então, olha só, são duas bases. Você comentou só de uma base, ainda joga pra cima, 18%, e depois tira 18% e não bate. De fato, isso nunca vai acontecer, não vai bater nunca, tá? Só que o Estado agora está usando uma técnica chamada base dupla. Então, existe base única e existe base dupla. Então, no DeFi do e-commerce, agora nos últimos meses, tá? O Estado percebeu uma linguagem, uma letra, um pé de letra dentro de uma legislação de 1996. E que lá está dizendo que, para falar de um imposto entre Estado e destino, que é justamente o DeFi, o diferencial de alíquotas, entre Estado e destino, tem que somar o montante do imposto. Quando soma o montante do imposto, nós estamos falando de subir uma base dupla. E na base dupla o imposto vai ser diferente. Não é mais pegar, por exemplo, que foi a conta que o Marcelo comentou aqui. Nossa, o DeFi vai pegar justamente ICMS do estado de origem versus ICMS do estado de destino. Então vamos para um exemplo aqui hipotético. Eu vendo de São Paulo para a Bahia. Tá. Então, a alíquota em São Paulo, consumidor final, é 18%, regra geral. E a alíquota lá na Bahia, regra geral também é 17%, regra geral. Mas estamos falando de vendas entre os estados. Toda vez que usar venda entre os estados, nós vamos estar falando de uma alíquota interestadual. Sim. Vai aparecer aquele famoso 7 para Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, 12 Sul e Sudeste, e vai aparecer o 4% para produtos importados. Mas vamos lá, é nessa trilha que eu estou. Então eu vou vender de São Paulo para a Bahia, estamos falando de alíquota interestadual. 18 aqui, 17 lá. Isso é vendendo dentro do estado, né? Eu vendendo dentro de São Paulo é 18 e a pessoa vendendo dentro da Bahia é 17. Tá. Cada um vendendo dentro do seu estado. Sim. Consumidor final. Só que agora nós vamos vender para fora do estado. Quando a gente vende para fora do estado... Então, em São Paulo, eu vou vender para Bahia. Vende para Bahia. Vai nascer as alíquotas interestaduais. 7, 12 e 4. Para Bahia, 7. Então, nós vamos vender para Bahia 7%. Só que dentro da Bahia é 17. 17 é a alíquota interna e está vindo a alíquota do estado de origem de 7. 7 menos 17, 10. 10 vezes o produto. 10% vezes o produto. Sim. Ok, gente? Essa é a continha mãe que todo mundo está fazendo. Mas agora não é mais assim. O estado de uns meses para cá e já começou a aparecer cobranças aí nas empresas. Todo mundo estava recolhendo assim, tá? Uhum. Mas agora, nos últimos meses, o estado começou a mandar cobranças de diferença de cálculo. Porque agora ele está colocando aí que não é mais 7 menos 17. A conta não é tão simples assim. Ele tem que fazer um famoso cálculo de base dupla. E na base dupla, nós vamos quase que pegar essa continha sua de 100, 18% para cima. Tudo onde ele vai quase para isso. É um pouquinho mais complexo do que isso. Mas atenção.
A conta do DIFAL do e-commerce é base dupla para 26 estados, menos o Pará, que está quase mudando também. Tá? O Pará está com base única. Mas os demais estados... Mas o que é essa dose dupla aí? Dose não, base. Base dupla. Ele está querendo pegar... Ele vai entender que o produto vendendo na Bahia. Quanto está vindo de São Paulo. Certo. Mas na Bahia, se fosse uma empresa na Bahia, quanto ela iria vender? Sendo que lá é alíquota de 17. E você está vendendo a 7. Então você está com então, calma, custo deixa eu menor. exercitar aqui. Vamos exercitar. Eu estou em Você São tá com custo Paulo aqui, menor. eu tenho um produto de R$100. Eu vou vender para Bahia, ele vai chegar lá a 107. 7%, é isso? Não seria isso porque o nosso produto já é R$100 com 7% embutido, né? Tá, mas tudo bem, vamos dizer que Isso, estamos calculando antes aqui. Então ele é R$100, eu vou pagar o 7 do interestadual. Do interestadual, mas Chegou- dentro dos 7%, dentro dos R$100, né? Ele não fica 107, ele está vendendo a Bahia por R$100. Porque Tá senão bom, a gente- tem isso. 7% aqui Tem dentro. 7 embutido aí dentro, já na precificação do produto. Certo. E aí chegou lá na Bahia R$100. Chegou lá R$100. E o que é A base dupla, então, ele vai entender que agora, beleza. Tá chegando aqui na Bahia se eu R$100. botar aqui 17, se eu botar aqui 10, eu tô botando imposto sobre imposto. Não, porque é de FAO do e-commerce, justamente a diferença. só a de alíquota. diferença. É, Tá. só a diferença. Só que agora vamos pensar na base dupla. Ele vai olhar Não, esses mas ele R$100, põe no 100 ou ele põe nos 93? ele vai pôr nos 93. Ah, tá bom. Então já... Isso. Achei que é aí que tava a pegadinha. Não, ele vai pôr nos 93. Tá. Ele vai olhar agora os R$100 do estado da Bahia e vai falar, peraí, esse produto aqui na Bahia, se fosse produzido aqui, quanto que seria que ele iria vender porque a alíquota é 17? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os R$100 e tirar os 7%, vai ficar o produto dar os 93, para dar os 93. Nos 93 ele vai aplicar 17%. Tá, Aí vai chegando numa base 1. tá. Na base 1, a gente chegou que seria uma base que a Bahia estaria vendendo esse produto, que é maior que R$100 já. Tá. Já deu maior que 100, porque ele colocou 17 em cima de 93. Tá. Ele chegou nessa base. Aí sim, depois dessa base, ele tira os 7%. Vai sobrar uma queireirinha, tá vendo? Sobrou uma queireirinha. A mais pra ele. A mais pra ele. É lógico, né? Base não, dupla. não é sempre pro consumidor, né? Não. Entendi. A mais pro estado da Bahia. Só que, nesse caso, quem é que paga esse imposto? É quem revende, porque o consumidor não paga imposto por fora. Uhum. O consumidor não paga guia de imposto no DIFAL. Então, a responsabilidade do É do imposto e-commerce. é do e-commerce, Tá. é de quem tá vendendo. Sim. Então, o produto ficou mais caro. Não é mais só o 7%, é o 7 mais um pouco, que é a Sim. famosa base dupla. Então, há muita atenção nisso daí. Entendi. As pegadinhas do Estado, né? Pegadinhas. Nunca erra pra baixo, né? Não tá errando pra baixo. Nunca vai errar pra começou a baixo. acontecer agora, eles acordaram pra essa curva da lei aí. E eles estão começando a mandar cartinhas pra todo mundo sobre diferença de cálculos. Pra trás também? Tá pegando só desse ano de 2022. Tá. 2022. Mas ele poderia aplicar pra trás, que é de 96 a lei? Poderia, só que tem a DIFAL, a lei da DIFAL do e-commerce é a 190/2022, Ah, que tá. foi publicada agora em 2022, né? Então Tá. eles estão ainda pautados Vale nisso. tudo. Vale tudo. O cara manda o boleto. Mas Se existe- pagar, tá bom. Por isso tem que ter um contador. Precisa de um contador e tem uma ação coletiva que trata dessas coisas aí para não estar recolhendo por enquanto isso daí em 2022, porque tem uma grande guerra jurídica aí, não é? Quando apareceu essa lei complementar do e-commerce 190/2022, ela se esbarrou num impasse jurídico muito grande. E aí tem guerra jurídica nisso. Então esse cálculo que a gente está conversando aqui era para tá acontecendo, porque o Estado não perde dinheiro, mas existe uma guerra jurídica nisso, onde não poderia estar cobrando esse valor em 2022 por causa de um princípio que eles chamam de anterioridade. E o que seria esse princípio de anterioridade? Quando se cria uma lei de um imposto, não pode cobrar o imposto no mesmo ano que a lei foi criada. E a lei foi criada em 2022. Se a lei foi criada em 2022, esse DIFAL do e-commerce não poderia só em 2023. Só que o Estado não Vai que cola, fechou né? o olho, vai que cola. Fechou o olho, respeitou só um princípio chamado noventena, correu 90 dias, então a lei foi publicada em janeiro. Então, final de março, início de abril, começou os estados a poder cobrar, passou 90 dias. Tá. Só que tem outro princípio, que é a da anterioridade. E isso tem uma ação coletiva da Abicom e etc., justamente brigando aí. E tá em votação agora. Só que teve um ministro que pediu vistas. Por enquanto, a Abicom tá ganhando em questões de votos, para não ter cobrança no em STF, 2022. isso? Tá no STF discutindo. Então é um ponto aí bem interessante para acompanharmos aí. Só que tem um detalhe. 2022 só não recolhe quem tá na ação coletiva. Entendi. Tem isso aí também. Muito bom, muito bom. Vários temas aqui complexos, né, do e-commerce. Complexos. E Isso impacta, né? Na precificação. total, né? Impacta O cara tá demais fazendo na conta precificação. lá. A margem já é apertada, de Já. repente tá recolhendo imposto que aparece do nada. Até ia comentar, você falou de margem, né? Um dos grandes custos que se tem é o marketplace, né? Uhum. Marketplace hoje tem uma
tem uma participação no bolo aí grande, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse formato de marketplace, né? Ou seja, será que eu posso entrar lá no Mercado Livre, abrir minha loja e eu vou vender pra caramba? Ou eu tenho que estar baseado em algum marketplace? Qual a importância de ter um marketplace no processo? O marketplace é muito interessante quando as pessoas estão iniciando, etc. Porque justamente ele já tem um banco de dados lá e vai conseguir te favorecer para as vendas e você criar a famosa reputação. Quais são os principais marketplaces hoje? Eu tenho o próprio Mercado Livre, o Magalu, B2W, a Amazon, não é? A Amazon também as pessoas falam bastante aí na busca do menor preço. Sim. E vai surgindo agora os outros aí que... Legal. Mas esses 4 aí talvez seriam os grandes... São os grandes nomes aí. Legal. Com o próprio certeza. Google, né? Google Shop, alguma coisa assim? O Google Shop também tá sempre mordendo aí, não é? Mas as pessoas buscam muito o Mercado Livre, Magalu e o Amazon, e a Amazon. Tá, são esses daí são... a compra vai acabar saindo em um desses 3. Então a gente não pode deixar de estar nesses 3. Só que quando a gente... E quanto cobra mais ou menos para estar nesse? Vamos dizer que você vendeu lá um produto de R$100. Isso. Com antecipação de recebíveis, que é um outro tema aí que a gente vai falando, pode falar também, a gente pode estar variando na casa de 20% do valor da venda. Ou seja, se eu vendo um produto a R$100 num desses marketplaces, cada um tem sua regra, claro, pode chegar a 20% da minha venda. Só a taxa. Só a taxa deles? Só a taxa deles, mais o frete. Ainda tem mais o frete. E ainda de vez em quando ainda tem... não para por aí, gente. Não para por aí. Vocês têm que ficar espertos com esses negócios. Tem gente que vai entrar no marketplace, vai ter 20% de taxa. Porque viu lá, recebeu de alguma forma o portfólio, 20% de taxa. Tá tudo lindo. Só que depois disso, tem os 20% quando realizar a venda. Tem o frete, não é? Utilizado por eles. Tem às vezes taxa por pedido. E tem uma história de anunciar também, né? Senão você não aparece lá em cima. Então, o anúncio, aí vai estar, tem muita gente que entra, tem muita gente que entra no marketplace, até a ideia, o princípio é esse, eu entrar no marketplace é para eu poder gastar menos com mídias, não é? Pra gastar menos com anúncio, uma vez que ele já se vende sozinho, vamos falar assim. Só que eu estou iniciando, então eu não tenho reputação, não tenho experiência lá nas lojas, né, no ambiente online, então até o marketplace começar a me anunciar para muita gente, leva um tempo. Esse tempo, às vezes, eu posso não ter, não é? Justamente por causa de capital de giro. Então, nós vamos precisar fazer reputação? anúncios. Explica pra galera aí. A reputação é justamente o marketplace entender que você é uma empresa idônea e que cumpre, além das diretrizes que ele assim determinou, tem a satisfação do cliente do outro lado. Se você vender bastante e receber um monte de negativo lá, ele vai te desqualificando. Vai te desqualificando lá para baixo. Para a última página. Para a última página. Isso aí você foi jogar ela para baixo, você não converte vendas. E mesmo assim, um grande detalhe. Tem muita gente, a minha reputação caiu. Então, as suas vendas, consequentemente, vai cair. E nessas vendas que vão acontecer, porque também não vai de 100 vai cair para 0. Não, ela vai começar gradativa a cair. Só que nessas poucas vendas que serão realizadas, o nosso frete tende a ficar mais caro. As pessoas esquecem desse detalhe. Por quê? Porque justamente quando a reputação cai, existe algo chamado, atrás da reputação, chamado nível de serviço. Que é o nível de serviço justamente o marketplace vai fazer a coleta, vai fazer a postagem, vai entregar dentro do prazo para o cliente. O frete você paga também para o marketplace? O frete também, quando se usa o frete no marketplace. O próprio marketplace te provê essa solução. Já te provê essa solução. Com mais um percentualzinho. Com mais um percentualzinho aí. Ou taxa fixa. Um percentual ou taxa fixa. O marketplace é mais esperto peso. Então que o Estado. Em que sentido? No sentido de capturar as receitas possíveis. Sim, ele já mapeou porque não tem por onde fugir, né? Porque ele vai reter. E aí, então, uma vez que a minha reputação caiu, minhas vendas diminuíram. Então, eu tinha uma margem lá que dava X% de lucro. Não tenho dúvidas disso, Marcelo. Vai cair a sua margem porque o frete vai ficar mais caro. Aí o frete ficou mais caro, mordeu sua margem. Sua margem é apertada... Mas por que o frete fica mais caro? É isso que eu não entendi. O frete fica mais caro porque quando a nossa reputação cai... Não é? Tem muito a ver também, às vezes, ligado à questão de postagem. A quantidade de venda também, aí a quantidade de envio e com menos envio, o frete mais caro, é isso? Não é questão de menos envio, porque a venda pode ser menor. Tá. A questão da reputação ter caído vai ter a ver com vários aspectos. E um deles, geralmente, morre na sua postagem. Então, seu prazo de postagem tá atrasado. Você demora para postar. Só que os marketplaces, eles querem manter a aparência deles. E qual é a aparência deles? Entrega no prazo. Se ele falou que vai entregar no dia seguinte, para o cliente, né, no ato da venda, o produto tem que chegar no dia seguinte e dentro de São Paulo ainda dentro daqueles horários pré-estabelecidos. Não chegou o produto, o marketplace rastreia isso, já te deu atraso na sua entrega. Atraso menos reputação. Menos reputação e deu um nível, dentro do nível de reputação existe algo chamado nível de serviço. Aí caiu o seu nível de serviço. E dentro do nível de serviço eles vão colocar tabelas lá dentro. Quanto menor o nível de serviço, mais caro o frete. Então, na hora que caiu minha reputação, caiu meu nível de serviço, o frete ficou mais caro.
Então, frete, por exemplo, que pode ser R$ 8,23 com 2 quilos, sem pensar em cubagem, Tá. com 2 quilos, R$ 8,23 por um determinado marketplace, ele pode custar R$ 20. Entendi. O mesmo frete de R$ 8,00 pode custar R$ 20. Entendi. E aí você pensa a pessoa com uma margem apertada, vendeu pensando que o frete é R$ 8,00, aí o marketplace, quando vender e vai fazer a retenção do valor da taxa, 20%, e você está esperando que vai reter R$ 8,23, não vai, ele vai reter R$ 20. Aí complicou, porque a sua margem Vai embora. foi embora. E aí a gente vai chorar. Só que a gente tem que respeitar Quanto tem que ter um produto para vender no marketplace de margem? Ou de markup, enfim. Vamos dizer, se eu pago R$ 20 no produto, para eu ganhar alguma coisa, eu tenho que vender a quanto lá na frente? Então, essa é a grande pergunta de muita gente, até uma grande dor. Não dá pra gente pensar em um produto, porque o negócio não vive de um produto só. Sim. O negócio vive de um full de mix. produtos, um mix de produto. Então, lá dentro nós temos a curva ABC. Então, se eu pensar que esse produto eu só vou vender... E isso acontece bastante. Professor, eu vou vender... Eu falo muito professor por causa de aula e acabo agora repassando os cases que as pessoas vão me passando, né? Professor, mas eu vou vender um produto sem margem? Às vezes, nós temos várias estratégias. Estratégia de trazer experiência para a loja, então é um produto sem margem. Estratégia de aumentar minha experiência, justamente com o próprio marketplace, aumentar minha reputação. Vou vender muita peça, não é? Conseguir cumprir todas as regras deles e com margem zero. Só que aí o persona que compra? O persona é aquela pessoa que voltada àquele produto, né, gente? Persona. Então, um persona que compra produto A, compra produto B. E aí a gente vai pensar no giro de estoque. Então, dentro do giro de estoque, puxa, esse persona que compra produto A, compra produto B, em que período de tempo? Já estamos pensando no período de um giro de estoque. Sim. E quando ele vai voltar na minha loja para comprar. Então, eu posso começar a pensar em oferecer para ele, na postagem do meu produto, costumo sempre dizer, não é? Manda um QR Code para ele, mande um mimo para ele responder perguntas acessórias que o Marketplace não te dá. Às vezes o Marketplace te trava algumas informações do cliente, por entender que o cliente é do Marketplace. Então, você tem informações essenciais dele. Eu preciso de mais informações para oferecer estratégia. Gente, manda um QR Code. É tão simples mandar um QR Code. Quando não chegar é? o produto Um Google físico na casa Forms, dele, um vai- Google Forms. Com o mimo, a pessoa vai preencher lá uma coisa de segundos. E nesse Forms que ele vai preencher, vai te trazer informações relevantes para você pensar em estratégias no futuro. Legal. Isso é interessante. E aí a gente começa a pensar no pós-venda, né? Pensar muito no pós-venda. Eu não vendo só agora. Eu já vendo agora pensando em vender o amanhã. Então, quando fala margem, legal, não dá para falar porque a gente tem que pensar no negócio. Legal. E você estava falando aí essa questão do produto, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou conseguir comprar baratinho aqui um produto, eu vou vender na internet ou no e-commerce, porque, né? E o cara deixa de ver esses custos, né? Tava pensando aqui, ó, 20%, R$ 20, vamos dizer que seja R$ 100 o produto. 20% é do e-commerce, do marketplace. 20% R$ 20 é o custo de frete. Isso. Hipoteticamente aqui nesse exemplo, né? Então eu vou pagar de imposto mais 18, pelo menos. Média geral. Se for ICMS só. Sim. Tem mais alguma coisa além de ICMS? Teria, mas o ICMS, quando você fala de 18, só para ficar claro, né? A regra geral de São Paulo, mas quando a gente fala 18, a gente tem o 18 de entrada também. Então faz uma média. Mas a gente pode adotar uma empresa RPA, que você está falando aí, chama RPA. Empresas lucro presumido, lucro real. Então, uma média de empresas que recolhem o ICMS separadamente pode ficar aí dentro do e-commerce dos pequenos, pode ficar numa casa aí de 14%, 16%. Tá bom, 15%, 15%. para arredondar. Então já é 20 com 55 dá 55, é isso? É isso aí. Só Para largar. Só para largar. Despesas variáveis, vamos arredondar. Despesas variáveis. Despesas variáveis. Fora o CMV, que é o custo Fora do o produto. CMV. Tá bom, então você comprar... Então vamos pegar o exemplo de R$ 100 aqui. R$ 100, paguei 20 pro e-commerce, pro marketplace. Paguei mais 20... R$ de frete. R$ 20 de frete. No pior nível de serviço que existe. Isso aí, que é o que entrega quando Deus quiser. É isso aí. Boa. Aí depois você tem mais R$ 15 mais ou menos de imposto. Show. Né? Então já deu 55. Ou seja, sobrou 45 para eu comprar o produto e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Entendi. Então se o cara compra produto para vender a 100, ele tem que custar, vamos dizer, para você ter o quê? Uns 20% de lucro? 30? Vai ter que estar gerando isso 30 daí para você vai pensar. dar 45, você tem que pagar R$ 15 no produto. Então, aí você está pensando no produto que tem uma margem alta, não é? Não, tem que ser uma margem altíssima. Então, aí, isso daí é muito interessante. Porque quando a gente pensa nos pequenos, os pequenos querem pegar, às vezes, produtos que se vendem sozinho. Então, grandes marcas, grandes nomes, que vai colocar... O nome se vende. Show. Só tipo o quê? Vamos falar um celular... um iPhone. Um iPhone. Tá. Um iPhone. Se vende sozinho. Só que a Não, margem mas do vai iPhone é pagar o apertadíssima.
Acabou. Pagou 20%, morreu. Morreu. É isso que as pessoas às vezes não percebem. Então, nós que somos pequenininhos, MEI, quer começar, precisamos procurar produtos que tenham uma margem maior. Capinha de celular. Capinha de celular. Porque se a gente ficar pegando já produtos que se vendem sozinho, a margem é esmagada. Sim. E aí eu não consigo competir. Aí sim vai nascer, mas eu não consigo vender esse produto porque tem um grande player. Cara, mas você tá começando agora a sua história. Não tem reputação, não tem experiência. Você não tem estrutura. Fora, não tem nem custo, não estamos nem considerando o custo de back-office, né? Se tiver alguém para ajudar a embalar, se tiver um pouquinho mais de estrutura... Aí tá operando prejuízo. Porque ainda, geralmente esse cara ainda tá pensando que é ele que compra, ele que manuseia, ele que posta, ele que faz o saque 2.0, ele que faz tudo isso. Só que ainda depois chega no final do mês ele quer ver lucro. Não vai ver lucro. Não é? Entrando no marketplace sem experiência com essas contas que nós fizemos aqui, não vai ter lucro. É aí que entra cada vez mais a questão da experiência do cliente, né? Porque fico pensando aqui, se eu tenho via marketplace uma experiência, como você falou, eu mando um mimo com QR Code, eu passo a ter aquele cliente sendo meu cliente e não mais do marketplace. E aí esses 20 que eu pagaria pro marketplace fica para mim. Olha que show. Né? Então eu vendo essa direcionar caneca para ele outro canal. Eu vendo essa caneca, eu tenho o custo de aquisição no marketplace, porque a primeira vez ele não me conhece, mas quando eu mando uma caneca para casa dele, eu mando também um perfume, um outro brinde, e aí o cara já sabe, vou comprar do Marcelo. Aí esse cliente passou a ser meu e não mais do marketplace. Olha que show. São essas pequenas coisas, Marcelo, que as pessoas, às vezes, o pequeno empresário não se conecta. E aí ele quer entrar no e-commerce e esquece de construir outros canais e só fica pensando, poxa, a taxa é muito alta, etc, etc. Construa outros canais. A gente vai começar a pensar em omnichannel, multicanais, vai nascer venda pelo Instagram, venda pelo WhatsApp, e onde não vai existir esses 20%. Só que eu vou ter que usar um outro meio de frete. Tem que balançar isso, porque o outro meio de frete talvez vai cair nos Correios. E os Correios não é a mesma taxa do Marketplace. Geralmente os Correios são mais caros. Geralmente os Correios são mais caros. Mas ele vai dar essa equilibrada. Mas não é mais caro que vai consumir meus 20% também. Sim. Mas você vai ter que ir lá, o cara não vai retirar. Isso aí. Você vai ter esse trabalho aí de ir lá e tal. Fazer. É pensar em gestão. Sim. Pensar em gestão. Pô, legal. Você me falou, aí eu lembrei de um case da Mobile, acho que eu estava vendo uma palestra de um dos fundadores, e aí ele comentou o seguinte, essa história do Phygital, né? Então você vai lá na Mobile e vê uma cadeira, por exemplo, Mobile é uma loja que vende cadeiras, né? E aí você chega na loja para ver, experimentar a cadeira, eles colocaram um QR Code em cada uma das peças. E aí se você tiver logado, a hora que você lê o QR Code para ver a descrição da peça, ele já sabe que o Marcelo Charra que está vendo. Então ele já faz a associação do que você viu na internet com o que você viu na cadeira ali. E aí ele já propõe, não sei exatamente como, mas eles estão redesenhando os caminhos da loja, a disposição das peças, de acordo com a forma que as pessoas navegam no site. Então se o cara começa vendo poltrona e termina vendendo cama no site, o caminho da loja já está tomando essa configuração dele pegar os inputs de dado do site e levar para a experiência na loja física. E além disso, quando você vai lá e bipa uma peça para poder ver o preço, ele sabe, o Marcelo teve na loja física, teve aqui, a chance dele comprar tá mais madura, vou mandar um desconto para ele. Então isso é bem interessante, né? Sensacional a ideia, né? O negócio São não tem cases fim. como esse que as pessoas têm que começar a observar, né? Os pequenos. Os pequenos sempre quer, talvez, como é que eu posso dizer aqui, achar que vai entrar na internet e vai ganhar dinheiro. Então as pessoas geralmente às vezes ficam desempregados, etc. Acham que vai ganhar dinheiro. Nasce até, são muitas vezes, eu recebo lá no escritório constantemente, né? Que o meu foco de negócio são os pequenos. Essas pessoas recebendo muito impacto de dropshipping. Sim. Então, puxa, ganha dinheiro sem precisar ter o produto, etc. Só que, cara, para você conseguir pensar numa venda pela internet utilizando o dropshipping, primeiro que você tem que pensar que seu fornecedor tem condição realmente de te fornecer os produtos para suas grandes vendas que você está idealizando. Sim. Né? Porque o cara, ele nasce com isso, puxa, vou fazer 1000 vendas. O fornecedor tem essa estrutura para vender 1000 produtos, né? E para entregar 1000 produtos, que é o seu nome que está ali aparecendo primeiramente, não é? E geralmente quer entrar no marketplace com esse princípio. Só que o marketplace, rodar dropshipping, não se conecta. Conta pra turma o que é dropshipping. O dropshipping é justamente, gente, você conseguir... Eu e o Marcelo aqui, eu não tenho produto, o Marcelo tem. E aí agora eu vou ser um canal de venda do Marcelo. Então eu vou entrar nas redes sociais e vou fazer todas as vendas na minha cara, com a minha máscara, com a minha empresa, falando que eu tenho produto. Mas eu não tenho produto. Nem comprei o produto. Seria como se fosse um marketplace. Isso. Tá. Não é como se fosse um marketplace. Eu nem comprei o produto ainda. Só que na medida que entra alguém no meu canal e faz a compra, aí eu me conecto com o Marcelo. Marcelo, pega esse produto agora e manda direto para o meu cliente. Onde aqui fiscalmente vai se transformar numa nota triangular.
Então o cliente vai receber uma nota direta do fornecedor com o produto, etc. E aí aqui a gente vai fazer uma operação triangular para resolver essa parte fiscal, tributária e todo mundo recolher o seu imposto. Só que essa configuração de eu não ter o produto e fazer a venda através dos meus canais, primeiro que eu tenho que dominar, pelo menos eu sozinho, pequeno, dominar fazer anúncios. Conseguir direcionar a persona, que geralmente as pessoas que eu recebo não tem essa cultura, eu não tenho essa base de conhecimento para fazer anúncios direcionados para a persona e conseguir vender o produto do Marcelo. Então eu simplesmente ele acha que vai colocar no Instagram, faz a bolinha lá numa região, coloca homens e mulheres de uma faixa de idade e bora anunciar. Tá gastando dinheiro. Sim. Tá gastando dinheiro. Aí depois não tem a conversão de vendas. E aí com essa mesma proposta, ele quer entrar no marketplace, nos grandes que a gente está falando. Vamos entrar num grande Magalu, por exemplo. Entrar no Magalu através de um dropshipping. Então ele entra lá no Magalu, coloca a loja dele, coloca lá a venda da caneca preta aqui, vocês viram só, gente bonita, tá? Aqui, ó. Eu acelero o progresso de empresas e pessoas, coloca lá essa propaganda, etc, para fazer a venda, vende. Aí na hora que vai ter que ter a questão de postagem, né? Aí eu vou ter que falar com o Marcelo, pro Marcelo postar. E eu tenho que anexar, vincular a nota fiscal com o marketplace da venda. Só que para eu vincular a nota fiscal do marketplace da venda, eu tenho que antes receber a nota fiscal do Marcelo que ele tá me vendendo. Sim. Só aí já tem um time de tempo, gente. Sim. Só aí já tem um time de tempo. E depois eu tenho que fazer a postagem com a etiqueta. E aí eu tenho que mandar para o Marcelo, talvez, para fazer isso daí. Isso daí pode gerar um atraso na entrega. Atraso na entrega vai cair no nível de serviço. O nível de serviço aumentou o frete, porque você deu atraso na entrega. Derrubou o nível de serviço, derrubou sua reputação. Acabou você no marketplace. Esse CNPJ, para recuperar, 2 meses. Caramba. Ô Jacob, e fala um pouquinho, a gente tá chegando na Black Friday aí, tem muita história da tal da Black Fraud, né? Ou metade do dobro. Como é que tá essa história aí? O que você tem visto que as empresas têm feito para eventualmente ou combater ou mitigar um pouco essa... Porque é desagradável, né? Você chega lá e você ainda compra feliz, né? Pô, tô pagando de 800, tô pagando 400. Aí você vai ver semana que vem já era 400, né? É isso aí. Agora existe uma questão de comportamento. Ao longo dos anos a gente vem mudando muito o comportamento do nosso público brasileiro, porque as pessoas no começo justamente lá nos Estados Unidos é justamente para zerar os seus estoques, porque lá está encerrando o exercício, eles vão começar um novo exercício. Então eles encerram o estoque deles. E aí nós trouxemos essa cultura para o nosso país, mas a gente não está encerrando o nosso exercício, vai encerrar só em dezembro, e aí a gente não está muito na expectativa no começo lá atrás de zerar o estoque, né? Sim. Ao longo dos anos, esse daí foi incorporando a nossa cultura. E aí nascem os descontos. Sim. Só que as pessoas no passado, não tão distante assim, faziam o quê? Semanas antes, 15 dias antes, começavam a subir o preço do seu produto. Antigamente era descarado, né? Subia um dia antes. Um dia antes. Agora eles ficaram mais educados só uma semana. Uma semana, 15 dias antes. E não é descarado de 100 para 200. Não, eles vão 101, 110, 115, eles vão subindo ao longo dos dias. De forma que depois no dia da Black Friday, da Black Friday, na semana dela, o preço esteja competitivo para oferecer o desconto, voltando ao preço original, o que gera uma Black Fraud. E as pessoas, o brasileiro ainda tem esse medo. Sim. Só que, gente, a gente contaminou toda uma cultura. Sim. Porque todo mundo tem medo. Será que é desconto mesmo? Fica com essa perguntinha hoje, sempre aquela pulga atrás da orelha. As pessoas, será que é desconto mesmo? E até começa a te observar. E aí já começa a te mostrar qual é a sua credibilidade de negócio. Porque eles já começaram a observar. Recentemente saiu uma notícia aí em vários canais, né, de mídias aí com credibilidades, falando que 78% das pessoas, quase 80% das pessoas, dos brasileiros, querem comprar na Black Friday. É muito comum hoje nos dias atuais, nós vemos pessoas que se reservaram para comprar na Black. Não é? Estão esperando a Black. Hoje já é mais comum ouvir isso. Sim. Antigamente não era tão comum, as pessoas não estavam muito associando. Hoje elas esperam para esperar a Black. Esperou para chegar na Black e vão fazer as suas compras. Então eles já estão monitorando. É por isso que talvez o comportamento do lojista comece a voltar 15 dias antes para começar a dar fazer um fake no produto, né, no preço do produto. Mas existe entes governamentais, como o Procon, por exemplo, que estão monitorando esse tipo de ações. Nas empresas que costumavam fazer isso, é claro. Os marketplaces hoje, grande Marcelo, estão fazendo já isso. Então, os já vão penalizar o cara de alguma forma lá. Isso, eles estão pensando de algum momento depois de diminuir a sua reputação, porque você está queimando a marca do marketplace. Então, seja ele qual for... Não vou entrar na Magalu, tudo lá tá me enrolando. De repente, então, ali não é a loja do Marcelo, é o Magalu que está vendendo. E o Magalu, para o cliente, vai pensar, poxa, o Magalu permitiu que isso acontecesse. Então eles vêm rastreando sim, para depois pensar em uma forma em como tratar essas empresas aí que vêm tratando tudo pela metade do dobro, tá? Então nós aí temos que fugir desse tipo de coisa. Eu me lembro que, eu não sei se o Buscapé, ou tinha um site acho que chamava Baixou, que ele traz uma linha de preço do produto.
para que na Black Friday, na Black Friday, ele possa saber se está muito alto ou muito baixo, né? Então ele vinha assim, sei lá, R$400, R$500, R$800, R$1.000 e vinha, R$300, pô, o preço mais baixo histórico. Uhum. Isso dava uma certa segurança. Não sei se tem isso ainda. Eu não vi mais isso daí, mas eu me lembro disso daí do Buscapé sim. Porque ele mostrava, né? Você ia comprar, você tava. Porque ele falava, cara, no último mês a televisão tá custando R$2.200, é o preço mais barato, pô. Se aumentou para baixar, não importa. Importa que tá baixo, né? É isso aí. Então as empresas têm que tomar muita atenção para não entrar nessa. Até porque para não se queimar. E o marketplace depois vai te observar, gente. Então, fugir desses negócios aí. Se for para entrar justamente com super descontos, né? Lá dentro dos marketplaces vai ter várias caixinhas de descontos. É saber conhecer o seu markup. Na ponta do lápis. Aí dá pra gente entrar pensando em persona de novo, produto curva ABC, não é? Pode pensar em produtos da curva C, etc. Legal. Pra fazer essas vendas aí. E falando também nesse aspecto, né? Acho que o principal gatilho... O principal não, mas tem vários gatilhos mentais na Black Friday, né? Acho que um deles é o da escassez e depois tem a questão da urgência, etc e tal. Como é que você vê essa questão das estratégias de preço psicológico, é isso, né? O nome? Isso. Hoje a gente fala muito de preço psicológico, até... Começou, se a gente coloca na internet, tem bastante coisa nesse sentido aí de pensar em preço psicológico. Até porque a gente está falando de uma venda digital, onde as pessoas não estamos fazendo conexão por voz, conexão por vídeo, é só escrita. E a gente tem que gerar gatilho na pessoa do outro lado de forma escrita e imagem na foto para fazer com que ela compre. E aí gera os preços psicológicos. Dentro dos preços psicológicos, a gente vai ter algumas diretrizes aí. Uma vez eu estava lendo, e já até dei aula sobre isso daí, dentro do conteúdo de aula, que fala até na questão de preço, sabe? Olha que interessante mentalmente a gente falando. Se a gente falar um número, 27.986,25 centavos. Percebe? É um número muito grande na extensão aqui. Então, por mais que... E não está escrito o número, né? Tá só o número lá. Mas a nossa mente leu exatamente essa leitura para a direita. Essa frase. Ela leu isso. Foi muito para a direita. Nossa mente já começou a falar, esse produto é caro. Pelo tempo que demora a minha leitura, eu vi ali, mas a minha mente jogou tudo pra direita. Jogou pra direita, deu extensão. Na hora que deu extensão, deu sinônimo de caro. Olha que interessante o preço psicológico. Sim. Se vem uma outra loja falando que o preço é 28 mil, você provavelmente vai querer comprar o de 28 mil, porque você sabe que é mais caro. Só que você vai na sua mente, interpretou que ele tá melhor porque os preços bola a bola gera credibilidade, fala que é melhor do que os quebrados. E vai te dar uma segurança de falar, é mais prático pagar 28 mil do que pagar 27.962,25 centavos. Olha que interessante isso. Isso ainda se não tiver um viés de ancoragem do seu cérebro buscar algum valor inexistente no 28 mil, né? De dizer, putz, deixa eu ver o que esse aqui tem diferente. O prazo de entrega é 1 hora mais cedo. Legal, vou nesse aqui. Vai nesse aí. Né? Porque o cérebro vai achar uma razão, né? Vai, sempre a razão. E vai procurar justamente na hora que mostrou ali na sua pesquisa as ancoragens, né? Sim. Do prazo de entrega, que é um vetorizador de fazer a minha compra sim ou não. Sim. E também de outras lojas que estão colocando outros produtos. Mas às vezes até a minha própria loja colocou, não é? Colocou lá um produto ainda nessa faixa de preço, que seja equivalente, só para forçar uma compra nesse produto, para você entender que dá a sua razão. Não, esse produto está em melhores condições em todos os sentidos. Aí a gente vai girar o gatilho dentro de nós mesmos para fazer essa compra, apertar o botão lá de compra. É bem interessante. Dentro desse mundo ainda, do preço psicológico, também quando a gente vai oferecer descontos. Então a gente coloca o desconto, o valor real do produto, pode adotar em Black, né? Mas nos seus canais de vendas, para você conseguir manipular essas fotinhas e tal. Então você coloca lá o preço do produto, R$197, é o preço natural do produto. Aí o nosso desconto, a gente vai colocar para a direita. E na hora que a gente vai colocar para a direita, então é D por. Mas pode colocar para a direita para dar extensão. Só que na hora que eu dei extensão, eu trouxe um número menor. D 197 por 97. Na hora que o cérebro bate aqui e que faz uma confusão, dá um bug na cabeça dele, era para ficar maior e ficou menor, ali você vai falar, puxa, tá bem mais barato. Mr. M, olha que interessante. Tá bem, bem interessante ainda nessa técnica. Fiquei lendo agora esses livros para dar aula e construir um material legal. Fiquei cheio das fontes. Do que é essa aula? É uma aula de formação de preço para Black com preço psicológico. Tá. Então a gente entra na questão de concorrência, menor preço. E ainda nesse mesmo livro, você falava até no espaço entre as palavras, o D por. Quanto maior o espaço, maior vai ser a conexão da pessoa que está lendo, que o desconto é maior. Só porque deu extensão, porque ele vai demorar de ver Pensa numa caixinha branca comigo, não é? Tá um espaço de tempo. Então, dê 197. Aí dá um espaço de tempo branco, que é a caixinha branca, por 97. Esse espaço de tempo, a minha leitura que correu, o olho correu um pouquinho, que era para ficar maior, ficou menor. O cérebro vai falar, tá barato. Entendi.
Caramba. E vai gerar a gente querer comprar. Viu? Neuropsicologia, ou neurociência. Neurociência. Das vendas, Olha que só, legal. o pessoal adotando isso. Aí a gente faz aquele famoso xizinho no 197 Sim. e tal. E aí a pessoa vai ficar, tá muito barato. Mas o muito barato é porque deu um espaço de tempo. Sim, Deu um é a espaço de percepção, né? Na percepção. Psicológico. Aí eles, psicológico, colocam muito isso também em circunferência, sabe? Quando coloca uma bolinha, um retângulo, ou oval mesmo. Por exemplo, se a gente pensar no número 4 e pensar no número 5, mas isso em bolinhas, e não tiver um número embaixo, a gente vai ter que observar muito para saber quem é maior e quem é menor. E nessa observação, tá fazendo o seu cérebro buscar quem é o menor. É referência. Então, quanto mais você estender ou ficar maior vai dar o sinônimo de mais caro ou maior, né? Que é a ideia. E aí, quando você bate aqui, que pra direita ficou menor, buga tudo o cérebro e fala, tá barato. Entendi. Caramba. Tomem cuidado aí, a Black Friday também é uma Black Science. As pessoas aí Black fazendo Science. de tudo para adotar a estratégia dentro das marketing Legal. do seu Instagram, dos seus anúncios. Você vai lá e coloca aí essas fotinhas aí, chama muita atenção das pessoas. Nossa. E traz o famoso também preço muito quebrado, né? Um preço bem aleatório, 197, aí você traz agora para 97,62. A famosa loja 1,99, né? Esse número muito quebradinho também dá o super barato na nossa cabeça. Sim. Que hoje nem existe mais 1,99, Nem né? tem mais. Agora 99 não compra nada. não compra nada. Uma vez eu entrei numa loja aí, não faz muito tempo, ela tava com a propaganda assim na fachada, 1,99. Você vê de longe 1,99, porque tem uma vírgula. Mas a vírgula não era vírgula, era A de 1. A vírgula não era vírgula, era A. Então quando você chegava pertinho... De 1 a 99. De 1 a 99. Mas lá no Ela aproveitou a placa. Aproveitou a placa, meu. Era um A, meu. Eu falei, mas você só via de perto. Porque de longe você vê uma vírgula. Sim. De tão estratégia que tá na forma de ver a vírgula. Sim, sim. Falei, sensacional isso daí. Faz todo mundo entrar na loja, porque todo mundo vem pensar que tá baratinho lá dentro. E você vê coisas boas, né? Porque é uma loja física, você vê coisas boas. Já está 1,99. O liquidificador 1,99. Então, aí você, puxa, vou entrar lá dentro. Tudo 99. Muito bom, Jacob. Estamos indo para a reta final aqui. Queria que você desse uma palavra final, mas antes pudesse descrever para a gente qual é o perfil daqueles, né? Você atende diversos empresários de microempresas ou de pequenas empresas. O que diferencia o bom empresário, aquele que tem sucesso, que consegue ganhar dinheiro, daquele que não tem sucesso? Se você fosse fazer uma leitura assim, breve, qual a diferença entre o cara que tem sucesso e o que tem dificuldade, vamos dizer assim? Olha, por experiência, hoje eu já costumo falar bastante. Existem lógico, trazendo agora pra gente consolidar bastante, né? Reduzir bastante. Dois perfis de pessoas. Tem o conservador e aquele... Arrojado. O arrojado. E geralmente o arrojado, ele é o cara do agora. Ele é o cara que quer fazer agora, fazer acontecer. E o conservador é aquele que pensa um pouquinho mais antes das coisas. E vamos falar, então o conservador é aquele cara que vai fazer o planejamento. Vai desenhar tudo e vai pensar antes de gastar R$1. Beleza. Já o arrojado, que é a grande maioria do público aí, das pessoas que vão iniciar um negócio, né, estão com dinheiro na mão, recebeu uma rescisão, estão com dinheiro na mão. Eles são geralmente arrojados. Então eles estão com dinheiro na mão e já querem sair comprando produtos que vendem muito, e aí cai na Apple, que não tem margem, não tem estrutura, e acabam se dando mal. E aí a gente fala, chega lá no escritório de campo, quero abrir uma empresa. Uhum. Legal, você quer abrir uma empresa, qual é o segmento? Eu vou vender o iPhone. Legal, então vamos pensar aqui numa atividade aqui para você vender o iPhone. E você já fez plano de negócios? Eu costumo me perguntar. Não precisa fazer plano de negócio. Por quê? Não, porque eu sempre trabalhei com vendas, sempre vendi iPhone, e já tenho meus clientes, sei onde comprar. Então, geralmente, ele sabe onde comprar e diz que já tem os clientes. Só que ele nunca foi gestor, ele sempre foi vendedor. Então, ele não conhece essa estrutura das despesas variáveis que você comentou agora, das taxas do marketplace, das despesas fixas. Ele é vendedor, ele ganha comissão. Aí fala, mas monta um plano de negócio pra quê? Plano de negócios não é sinônimo de sucesso. Exatamente. Ele não é sinônimo de sucesso. Só que é ele que vai mitigar riscos. Então, com ele, nós vamos conseguir ver o que o nosso cenário está construindo para a gente se preparar antes. Aí eu costumo dizer muito, Marcelo, fala, escolha seu difícil. É difícil você comprar um produto e olhar no mercado, ver qual é o preço praticado, que nasce as pessoas falando, quem manda no preço é o mercado. Existe muito essa política, essa crença aí. Nós temos que construir um preço para ter um preço praticado. Existem dois preços. O preço sugerido, que é o preço da sua loja, que você constrói para pagar as suas contas, e o preço praticado. Aí a gente, do preço sugerido, que geralmente está mais caro, a gente vai chegar no preço praticado aplicando as técnicas de margem. Sim. As técnicas financeiras. Então o cara chega e fala que não precisa de nada disso, porque o plano de negócio não é sinônimo de sucesso e que ele sabe vender.
E aí eu costumo justamente mostrar para ele, mas espera aí, é para mitigar risco que a gente vê cenários. Escolha o seu difícil. É difícil você comprar um produto e depois colocar no mercado com preço de venda, vender e descobrir que não teve lucro. Então você vai vender muito, porque essas pessoas estão com preço praticado, menor preço, vende uma quantidade muito boa. Só que aí também aumentou o seu prejuízo, né, geralmente. Ou escolha o seu difícil. Sim. Pare, pense e desenhe um plano de negócios. O mundo não é feito de rosas, até rosas têm espinhos, né? Sim. Só que as pessoas costumam querer por um caminho fácil. E o fácil é justamente comprar e vender e quer saber qual é o markup. Então, qual é o markup de aplicar no iPhone? Qual é o markup de aplicar numa caneca? Qual é o markup praticado no mercado? Eu vou aplicar. E não fazem um plano de negócio. Então, a receita sempre é escolha o seu difícil. Vai lá, faça o seu plano de negócio, veja os cenários. Acabamos de passar por uma eleição aí, onde tinha 2 mundos bem diferentes, foi decidido um cenário, e que agora a gente tem que começar a se preparar para esse cenário. Chorar não adianta mais, é começar a se preparar para esse cenário. E nesse cenário eu vou começar a construir... Geralmente, pergunta assim, primeiras perguntas. O seu produto, qual é o persona? Então, você não tem só um produto, você tem alguns produtos. Para cada produto eu posso ter um persona diferente, Sim. o que vai dar estratégias de marketing diferente. E aí pode dar também questões tributárias diferentes, que é a minha linguagem. Não é? Pode ter tributos diferentes na questão de ICMS, etc. Qual é o seu persona? Depois disso, esse persona, olha só que interessante, esse persona, ele compra à vista ou compra a prazo? As pessoas costumam falar assim, não, eu compro à vista. Mas espera aí, você é o seu persona? Você compra o seu produto? O cara, ele costuma olhar o mercado no olhar dele. No olhar dele, meu, é impressionante. Aí você compra o seu produto? Não, eu não compro, mas se eu precisar eu compro à vista. Eu compro tudo à vista. Você compra tudo à vista, mas nós vamos vender para 200 milhões de brasileiros a nível Brasil. Quem é o seu persona? Ele compra à vista ou compra a prazo? Sim. Aí a gente tem que pensar que nesse compra à vista ou compra a prazo, não é? Eu estou querendo me conectar na antecipação de recebíveis para fazer formas de venda. Eu vender em 10, 12 vezes o que dá a vetorização de venda. Vetorização justamente da conversão de vendas. Porque eu dou condição do cliente escolher se ele compra à vista ou se ele compra em 10 parcelas. Ele escolha. Mas eu dei condição para ele vender. Aumenta a minha conversão de vendas, meu ticket médio aqui de pedidos. Então, na hora que eu perguntam isso pra eles, geralmente eles não sabem. Eles não sabem quem é o persona e não sabem se esse persona compra à vista ou compra a prazo. Mas ele vai bater na tecla. Eu compro à vista. Eu tô vendendo um mouse. O mouse é mouse periférico, baratinho, tal, qualquer. R$50. Esse mouse dá R$50. Olha só que interessante nesse ponto. O mouse é R$50, é baratinho, compra um só. Só que, geralmente, os marketplaces, eles têm lá o frete grátis. Dentro do frete grátis tem um ticket médio, e que não é R$50. Sim. Os frete grátis dos marketplaces é tudo um valorzinho maior que R$50. Então vamos colocar aí R$79. Então frete grátis para o cliente R$79. O que o marketplace está fazendo nessa hora? Fazendo com que o cliente compre na sua loja acima de R$79. Para ter o frete grátis. Mas o seu mouse é R$50. Sim. Ele começa a colocar na cabeça que, a pessoa vai comprar à vista por R$50, porque não compensa parcelar. Só que o outro lado, essa pessoa está querendo comprar algo na loja para ter frete grátis. O que ele vai ter que forçar uma compra de um outro produto, que sejam 2 mouses, vai dar R$100. Frete grátis R$79, ele comprou 2 mouses R$100. Aqui ele já pode estar querendo condição de venda, condição parcelada. Sim. Né? Então ele vai querer comprar parcelado. Então não é porque o persona compra um mouse a R$50 que ele vai comprar na sua loja à vista. Sim. Ele vai ver uma outra condição que o marketplace forçou ele a comprar mais produto e gerar prazo. Sim. Nessa que gerou prazo, eu gerei conversão de venda e entrei com persona de compras a prazo. E cai onde eu estou querendo falar, que é onde as pessoas, hoje, nos últimos anos, nós estamos falando de coisas disruptivas que estão acontecendo. Entrou o Pix, entrou, nos últimos anos, as fintechs. As fintechs são justamente os bancos digitais, que começou a dar milhões de conta para as pessoas que eram os famosos desbancarizados. E nesses desbancarizados, o que aconteceu? Essas pessoas que não tinham conta bancária, passaram a ter conta bancária. Além disso, algumas dessas fintechs estão dando pequenos créditos para eles, R$200, R$400. E esses caras que estão recebendo R$200 e R$400 de crédito, estão comprando de que forma? A prazo. Sim. Os caras não estão comprando à vista, porque eles não tinham crédito. Sim. Eles eram obrigados a comprar à vista. Agora eles têm condição de comprar a crédito. O que eles estão fazendo? Comprando a crédito. E você vai ficar fora desse bolo. Sim. Então, os caras têm que começar a pensar que... E onde eu vou conseguir enxergar essas coisas? No plano de negócios. Então, a pessoa entra com a mentalidade dela, acha que o plano de negócios não precisa, é para agora, vamos ver o que está acontecendo, escolha seu difícil, né? E depois começa a ralar peito, não tem margem de lucro, não tem nada, aí começa a buscar outras opções, mas já toma um prejuízo grande. E às vezes esse prejuízo grande perde a bala na agulha de continuar o negócio, ou não ter construído legal a reputação da loja. E aí, dentro do marketplace, vai demorar muito mais para recuperar esse CNPJ, e a gente começa a ter umas dificuldades
que não eram necessárias num pequeno negócio para começar. Negócio. Legal. Não eram necessárias. São os aprendizados aí da caminhada do empreendedorismo, né? Isso. Então, os percalços aí naturais. Claro que dá pra gente encurtar, né? Buscando profissionais especializados, etc e tal. Mas tem uma parte do aprendizado que o cara tem que aprender também, né? O famoso curso de aprendizado, né? Curso de aprendizado, Os caras se conectam muito com... Eles que vão entrar para esse mercado digital, né? Tinha uma loja offline e online, né? Então, são duas lojas diferentes. Puxa, qual é a grande diferença, né? De lojas offline e online? Eu costumo dizer justamente o dinamismo da informação e as margens, que geralmente já são mais apertadas mesmo. Quando a gente tem um mercado offline, a gente está falando com as pessoas que passam na frente da sua loja, está no calçadão, passa milhões de pessoas na frente da sua loja. Mas ainda assim, é pessoas daquela região, daquele tipo de comportamento. Então, vivem dentro daquela bolha. Sim. Quando a gente está dentro do e-commerce, a gente está falando para o Brasil inteiro que tem trocentos tipos de bolhas e trocentos tipos de comportamentos. Então, a visão de negócio é muito diferente. E a margem fica bem menor. E aí as pessoas, quando pensam em antecipação de recebíveis, pensam no crédito, e aí você conecta com a maquineta, no offline. Maquineta, costumam falar ainda, eu vendo a prazo, só que a taxa do cartão não é minha, é do seu cartão. Já ouviu isso daí, né? Não, a taxa não é minha. Eu vendo, só que a taxa do cartão é do seu cartão. Então vendem 3, 10 parcelas, mas com a taxa do seu cartão que são altíssimas. No marketplace, os marketplaces oferecem essas ferramentas com uma taxa muito menor que as maquinetas. Então só aí já é uma grande diferença. E aí a gente tem que pensar também na questão das bolhas, né, de comportamentos. A gente não está mais vendendo nas pessoas que passam na frente da sua loja, que são pessoas que moram na era muito regional, né? E você poderia adotar o seu comportamento como padrão. Isso. É show de bola nesse tom aí. Muito bom, Jacob Gomes. Tivemos com... Vou de novo. Muito bom, estivemos com o Jacob Gomes, que deu uma aula pra gente aqui de e-commerce, de tributário, de markup, margens e afins, né? Queria que você deixasse suas palavras finais aqui pra gente poder ir pros nossos, finalmente aqui do nosso AceleraCast, já agradecendo aqui sua presença, que veio nos alegrar aqui, contar um pouco sobre e-commerce, Black Friday, preços psicológicos e afins. Obrigadão, Marcelo. Obrigadão, equipe aí também da Aceleração. Fiquei muito grato. Me convidem para mais vezes aí pra gente falar de outros temas. Tem tema aqui, ó, risquei a mesa inteira. Tem tema pra gente ir embora. Tem. É que o nosso produtor Alvin aqui, ele manda a gente... Tem um tempo total, né? Porque nas redes sociais tem tempo e tal. Então o Alvin não deixa a gente seguir muito mais. Mas está convidado já para uma próxima... falar de vários temas aí, pensar em margem e precificação e tantas outras, mas a frase que eu sempre costumo sempre falar é que precificar é uma arte, não é? Então a gente tem que aprender mesmo a pensar no custo. Quando a gente entra para esse mercado de e-commerce aí, nós estamos pensando em pulverizar nossas vendas, etc. Só que nunca se esqueça que do outro lado existe uma pessoa. E nessa pessoa a gente tem que pensar na humanização. Não é porque estamos no mundo digital que é simplesmente colocar uma foto dentro de um ambiente, colocar a descrição do produto que eu recebi do fornecedor e bora vender. Não, é muito mais do que isso, né? Nós estamos pensando num propósito. Então, qual é o seu propósito? Essa é a grande pergunta. Qual é o propósito? O que nós buscamos? As pessoas vão se conectar muito com o objetivo, Marcelo. Objetivo, nós podemos falar objetivo faturamento. Então, faturamento X. Quero faturar X. Para ter um lucro de Y. Legal, lá embaixo, né? Vai vir um CMV que falamos hoje, despesas variáveis, despesas fixas, vai vir um lucro lá embaixo de Y. Mas qual é o seu propósito? Para que a sua empresa está aí no mercado? O que ela busca? Qual é o legado que ela quer deixar? E aí as pessoas têm muita dificuldade de responder diferenças entre objetivo e propósito. Então o que eu posso falar aqui? Busca essa grande diferença. Apenas uma grande dica. Objetivo, nós podemos apalpar, alcançar. Então quero faturar R$50 mil por mês. Eu vou apalpar R$50 mil por mês. Mas qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito de comprar uma casa para meus pais. Muita gente tem esse sonho. Comprar uma casa para os meus pais. E aí, tudo bem, isso é um propósito. Mas qual é o valor da casa? Objetivo. Então a gente não pode deixar de se desconectar dessas coisas. Propósito está muito ligado a sonho, satisfação, sorriso no rosto, né? Não importa que a casa dos seus pais vai ser minha casa, minha vida, se vai ser casa de 1 milhão dos seus pais, que dá objetivo, que é o valor. Mas qual é o propósito? Então eu tenho que pensar no meu propósito pessoal, estar conectado com essa empresa, trabalhar na aceleração, tem um propósito. A aceleração tem uma missão, visão e valores, um core business. Se alinha com o meu propósito. Aí, ó, missão. As empresas venderem mais e melhor. Olha só que sensacional. Eu me conecto com a história que ela busca. Então esse é o meu propósito. Vou trabalhar para o time crescer. Propósito pessoal. E depois, se você tem uma empresa, qual é o seu propósito pessoal? Qual é o propósito pessoal, o propósito da empresa, né? Deixar um legado, etc. E encontrar pessoas que se conectam com o seu perfil. Isso vai fazer diferença. Porque se a gente não encontrar pessoas que vão se conectar com o nosso perfil, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque uma andorinha não faz verão. Muito bom, Jacob.
Jacob Gomes, muito obrigado pela sua presença. Certamente teremos oportunidade de fazer outros aí. Show. Adorei a experiência aí. Acho que tem conteúdo pra gente poder ficar aqui umas 4 horas, né? Um dia a gente chega no Flow lá pra ficar 4 horas. Show. Queria então novamente agradecer aqui sua presença. Você está super convidado para voltar novamente. Espero que vocês tenham tido bons insights aí para vender mais e melhor ou para montar o seu e-commerce aí. Já sabe, se for montar um e-commerce, o produto tem que ter margem, né? Porque é 20 daqui, 20 dali, 20 dali, daqui a pouco não sobra nada para você. Principalmente nos pequenos, né? Margem, quem é grandinho estruturado consegue trabalhar com produtos com margem apertada, mas quem é pequenininho, foca em produto com margens para poder fazer a reputação. Muito bom, muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Se você gostou, clique no sininho para ser notificado das novidades, encaminhe esse conteúdo para os colegas e deixe seu like aí para poder estar sempre conectado com a gente. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima semana. Vendas, vendas, vendas. Uou!